Capítulo 13. A espera. No mundo dos encarnados, nossas preocupações são tão diferenciadas das preocupações do espírito que não fica bem clara a diferença uma da outra. Encarnados, queremos ter um trabalho remunerado e estabilidade financeira, casar, ter filhos e levar uma vida boa. Isso é muito importante para as necessidades do corpo físico, embora as necessidades do espírito sejam outras. No mundo dos espíritos não existe a preocupação de juntar bens materiais. Não existem diferenças sociais. Os direitos e deveres são iguais para todos. No mundo dos espíritos, os amigos se ajustam e se afinam na força da amizade e do amor fraterno. Não há bens materiais e individuais para o espírito, que está preocupado em se unir às correntes da evolução global. Ou seja, não existe progresso individual, pois o nosso crescimento é coletivo. As correntes de espíritos se unem para dividir as vitórias. No umbral ou nas cidades sombrias, como chamamos os refúgios espirituais criados pelos espíritos errantes, eles também se unem para obter sucesso em suas façanhas. Ninguém pode desenvolver nada sozinho. Na luz ou nas trevas, precisamos dar as mãos e formar correntes para alcançar os nossos objetivos. Mesmo me esforçando para não me deixar abater, eu não conseguia esconder a minha tristeza em saber que ficaria longe do meu maior companheiro de trabalho e grande amigo espiritual. Mestre Pedro organizava trabalhos, adiantava tarefas e treinava alguns voluntários, inclusive eu, para dar continuidade a algumas missões que já haviam sido iniciadas por ele. Fomos àquela casa onde ele incorporava em meu filho Jonas. Foi um trabalho magnífico. Antes de o responsável pela casa encerrar os trabalhos, ouvi o mestre pedindo alguns minutos de atenção. Todos os presentes fizeram silêncio. Ele foi até o médium responsável pela casa e lhe comunicou: "Estou partindo em uma missão necessária. Agradeço a boa acolhida que sempre tive nesta casa e espero retornar assim que tiver a ordem suprema de Deus. Ao meu filho", se referia a Jonas, "por quem tenho muito apreço, peço que continue servindo nesta casa. Se não fosse por ele, eu não poderia me comunicar tão bem com vocês, nem desenvolver o meu trabalho como tenho feito até então." Alguém entre os encarnados lhe perguntou: "O senhor vai demorar?" Educadamente ele respondeu: "Estarei de volta quando e assim que for permitido por Deus. Não posso afirmar em quanto tempo, mas creio que voltarei." Disse isso olhando para mim. E acrescentou: "Tenho plena convicção naqueles que irão me substituir, e vocês podem contar com cada um deles, pois tenho certeza de que eles farão muito melhor do que eu. Deixo-os nas mãos de Deus, e não há porto mais seguro que esse." Ele se afastou do centro de energia do meu filho Jonas, que caiu de joelhos chorando, pois antes de sair, abraçou mentalmente o meu filho, animando-o a prosseguir na missão. Os encarnados começavam a deixar a casa e nós continuávamos trabalhando com os doentes. Alguém entre os frequentadores da casa comentou: "Que pena, por que será que ele foi nessa missão? Teria feito algo errado e foi chamado pelos superiores? Ou vai receber uma promoção?" Outra pessoa respondeu: "Nunca vamos saber. Até que eu gostava dele, você não?" Para falar a verdade, eu nem sei dizer. Ele era muito sério, não brincava com ninguém. Eu sei que é um espírito, mas bem que ele poderia fazer a gente rir um pouco. Bom, isso é verdade. Ele não brincava com ninguém, mas ensinava coisas boas e, além disso, nós não estamos aqui para ouvir piadas, e sim para aprender coisas do espírito. Falavam do mestre e esqueciam-se de que nós continuávamos trabalhando e de que suas conversas, além de serem ouvidas,
atrapalhavam nossas tarefas. O trabalho dos encarnados terminara, mas o nosso não. E que absurdo! Falavam do mestre como se ele nunca mais fosse aparecer na casa. Ingratos, fiquei olhando para eles magoado. Tive vontade de ir até onde estavam as duas moças e perguntar a elas se realmente estavam aprendendo coisas boas, pois mal se fechava a corrente dos trabalhos espirituais e elas já estavam criticando quem não conheciam. Se elas soubessem quem era o mestre Pedro, não falariam tamanha asneira. Mestre Pedro fez sinal para que eu me aproximasse dele, e assim o fez. Abraçando-me, ele disse: José, o que você tem ouvido e aprendido neste último curso? Lembre-se do que pediu Jesus ao Pai quando estava sendo torturado, ofendido e ultrajado. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Essas moças não estão vendo você, não estão falando com maldade, falam por ignorância. Pense em quem está mais errado, você ou elas. José, não julgue essas irmãs, pois você está pecando tanto quanto elas. Elas estão aqui aprendendo o que você já sabe, mas tenha paciência e fale com elas no coração. Fiquei envergonhado e respondi em voz baixa: Perdão, mestre. Vivo tropeçando nos meus pensamentos errantes. O Senhor está certo. Perdoe-me pela minha ignorância. Socorremos muitos sofredores ali mesmo na terra e enviamos vários espíritos para as colônias competentes de acordo com as necessidades de cada um. A aurora já indicava os primeiros raios de sol quando terminamos de atender o último sofredor daquele dia. Já refeitos, era hora de cada um seguir para a sua colônia. Mestre Pedro pediu licença e começou a falar. Meus amigos, como vocês ouviram, eu já me despedi dos encarnados e agora me despeço de vocês dizendo-lhes que amigos não dizem adeus, mas sim até breve. Preciso partir. Nada mais justo do que saudar a minha dívida com Deus, que já teve tanta paciência comigo. Tive tempo suficiente para me preparar e me fortalecer para alcançar o caminho que me espera. Fiquem tranquilos, vou voltar. Abraçou cada um dos trabalhadores da casa e, por último, veio até mim. Seus olhos profundos tinham um brilho novo. Ele estava cheio de confiança e de amor. Meu amigo, vamos andando que hoje é o seu dia de me ouvir. Por favor, deixe-me falar. Vamos aproveitar a nossa viagem. Hoje eu falo e você escuta, disse Mestre Pedro. Erguemo-nos no ar e ele convidou-me. Vamos até a beira do mar? Preciso captar essa energia divina que tanto me faz bem. Sentados em nossa pedra predileta, fiquei ouvindo o mestre. Vou sossegado, pois a minha vida está em tuas mãos. Sei que fará o melhor por ela. Não se esqueça de que nas trevas a luz de um vagalume é tão valiosa quanto o brilho do sol na terra. Não se esqueça de me enviar todos os dias um pensamento iluminado, positivo, pois vou precisar da sua luz, tanto quanto um sedento no deserto. Sinceramente, não posso adiantar para você nada sobre o comportamento e as conquistas daquele a quem estou indo ao encontro. Há muitos anos que nos separamos e nunca mais nos vimos. Então Mestre Pedro prosseguiu. Éramos amigos inseparáveis, assim como nós dois somos hoje, entende? Vou lhe contar algo sobre nós. Éramos muito parecidos fisicamente e também tínhamos pensamentos parecidos. Mesmo após o nosso desencarne, continuamos juntos como dois irmãos. Mas um dia, ele se rebelou contra os mestres e começou a fazer coisas erradas na nossa colônia. Eu não aprovei e acabei entrando em uma discussão feia com ele. Por isso, passei a ser seu inimigo número 1. Da mesma forma que nos amávamos como irmãos, passamos a nos odiar como inimigos.
Como você bem sabe, quando dividimos um quarto com alguém em uma colônia, não podemos trocar com outra pessoa como fazemos na Terra. Dividíamos o mesmo quarto, mas não trocávamos uma palavra. Um dia, nós dois fomos convidados para trabalhar em resgates na crosta terrestre. Aceitei de imediato. Respirei fundo, era uma nova chance para mim. Fiquei imaginando como ele reagiria àquela proposta. Para minha surpresa, ele aceitou trabalhar nessas regiões de sofrimento sem reclamar. Estranhei, pois ele reclamava de tudo. Nada estava bom. Mestre Pedro começou então a relatar sobre o trabalho de resgate com seu amigo. Chegou o dia de sairmos da colônia. Ficaríamos algum tempo fora, que no tempo terreno equivalia a uns 10 anos e no tempo espiritual naquela região equivalia a 1 ano. Fomos instruídos a levar poucas coisas, pois logo estaríamos de volta. Na portaria da colônia, lembrei-me de que deixei a lanterna e voltei correndo para pegá-la. Tomei o maior susto quando vi o meu amigo levando todos os seus pertences. Qual seria a sua intenção? Pensei em falar com o responsável pela nossa expedição, mas, analisando melhor, lembrei-me dos ensinamentos dos mestres. Cada um responderá por suas ações. Peguei a minha lanterna e fui embora. Mal chegamos à crosta terrestre e meu amigo começou a arrumar confusão. Saía sem ordem do guardião, respondia mal aos superiores, destratava os companheiros de trabalho e agredia os doentes recém-chegados. No 3º ano que estávamos na colônia dos primeiros socorros, muitos irmãos resgatados já haviam recobrado a consciência. Outros esperavam a ordem para ser levados aos reformatórios espirituais. Notei que o meu amigo se encontrava às ocultas com um grupo de espíritos condenados e eles pareciam tramar alguma coisa. Estávamos em um resgate para os lados do Oriente, onde muitas pessoas desencarnaram em um tremor de terra. O sofrimento dos feridos era grande demais. Por fim, quando terminamos de socorrer todos, nosso guardião nos chamou para nos ajudar a repor as energias perdidas. Faltava meu amigo. Procuramos por ele nos arredores, mas não havia nenhum sinal. Um dos guardiões que zelavam pela guarda dos detentos da colônia veio até o nosso guardião-chefe com um ar sério e comentou com ele: Senhor, os detentos da ala 19, onde ficavam os que são considerados espiritualmente perigosos, fugiram. Não sabemos ainda quem facilitou a saída deles, mas suspeitamos de que o responsável foi alguém dos nossos. O guardião respondeu-lhe: é bem provável que tenha sido um dos nossos, sim. Aliás, estamos procurando um voluntário que não se encontra no grupo. Eis que alguém chegou com a má notícia. Houve, de fato, fuga em massa. O nosso irmão desapareceu com os detentos. Certamente ele liderou a fuga. O guardião falou preocupado: vou comunicar a todas as colônias vizinhas, os guardas que fazem a ronda na crosta terrestre e avisar nossos superiores. Infelizmente, continuou falando o instrutor, enquanto recolhemos os que estão perdidos, aqueles que já estão em casa e protegidos resolvem voltar às trevas. Mestre Pedro acrescentou: esse amigo era muito inteligente, tinha perspicácia para desenvolver planos. Eles conseguiram atravessar a crosta terrestre e voltaram para a Terra. As últimas informações que tive é que ele se tornou uma espécie de rei entre os seus aliados. Criou fortalezas nas trevas. Existem milhares de colônias dominadas por ele. Eu desenvolvi um trabalho positivo ao lado da luz e ele desenvolveu um trabalho negativo ao lado das trevas. Chegou a hora de nos ver. É o momento de nos alinhar e de ajustar definitivamente as nossas diferenças. Sei que não será fácil atravessar todas as barreiras até ele, mas tenho que chegar. Eu preciso encontrá-lo. Eu apenas ouvia, engolia em seco e pedia a Deus
que iluminasse o meu amigo. Quem poderia ser inimigo de alguém como Pedro? Seria impossível alguém não se dar bem com ele. Lembrava-me da reação do meu filho Jonas quando nos encontramos na colônia, onde passei tantos anos ao lado dele como inimigo. Às vezes, ficamos lado a lado de quem amamos e não percebemos a sua presença. Eu não sabia o que pensar dessa história tão antiga, mas com certeza Deus iria proteger o meu amigo. Chegamos à nossa colônia. Mestre Pedro parou no portão de entrada e disse-me: "Acompanhei você até aqui para desabafar um pouco. Não vou entrar, pois daqui sigo o meu novo caminho." Antes que eu dissesse alguma coisa, ele me abraçou dizendo: "Cuide-se bem, José. Faça o melhor possível, não pensando em mim, mas em todos nós." Eu abracei Mestre Pedro e não pude conter as lágrimas. Com a voz embargada, pedi: "Prometa que vai se cuidar também. Não tenho vergonha de falar, eu preciso que o Senhor volte, pelo amor de Deus. Senhor, em nome de Deus eu lhe peço. Eu sei que perto da sua luz sou apenas um vagalume, mas se precisar de mim, me chame, irei correndo." Ele bateu de leve nas minhas costas, olhou-me nos olhos e disse: "Não fique angustiado, eu volto. Prometo a você que ainda vamos nos sentar naquela pedra à beira do mar e sentir a energia do oceano. Iremos ao alto da montanha, na cabana dos grandes encontros espirituais, e vou tomar o seu café." Ele saiu andando a passos firmes e seguros, e eu fiquei parado olhando para aquele homem ou anjo. Tanta luz e sabedoria naquele ser. Partia para as trevas em uma nova missão, levando como bagagem apenas o amor de Deus em seu coração e muita disposição para o trabalho. Sentei-me em um banco e fiquei olhando até ele sumir no espaço. Volitava como um pássaro prateado. Sua luz brilhava intensamente. Orei e pedi a Deus que não abandonasse. Lembrei-me de minha passagem na cela do umbral. Ele estava lá, iluminando o meu caminho de volta para a luz. Com certeza, ele traria aquele gênio das sombras para o regalo da luz. Uma saudade imensa invadia o meu coração. O amor é um sentimento sem explicação. Amava aquele mestre como amava todos os meus entes queridos. Olhando para o infinito, pensei: assim como não podemos explicar o grande amor de Deus por suas criaturas, também não podemos explicar os nossos próprios sentimentos de amor. Vou fazer o possível para não decepcionar o mestre Pedro, pois ele me confiou o tesouro mais valioso de sua vida, Raquel. Jurei a mim mesmo: vou cuidar dessa menina como se fosse a minha própria vida.